5 versos 21 até o 24, e a gente vai dar um pulo, porque a história é interrompida. Depois, 35 a 43, peço que você abra sua Bíblia, acompanhe enquanto eu leio, e depois mantenha ela aberta. Diz assim o texto: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. E aí a gente dá um salto lá para o verso 35, diz assim: porque no meio acontece uma outra cura de uma mulher que encosta em Jesus e recebe a cura, enquanto Jesus está indo com Jairo para sua casa para curar a sua filha. Aí o verso 35, Jesus tinha acabado de dizer que a mulher estava salva e curada. Vou ler o 34 para a gente situar. Diz assim: ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Como é que é o almoço, a janta, o lanche na sua casa? Eu acho que quando a gente fala de comer à mesa em família, a gente perdeu muito dessa prática diária. É verdade que a gente ainda pode lembrar das festas de família. Natal, talvez Ano Novo, Páscoa, almoço, Dia das Mães, Dia dos Pais nem tanto, né? Mas a gente ainda tem alguns eventos na mesa, que a gente senta, que a gente tem algumas boas memórias para lembrar. Mas eu quero motivar vocês, e talvez esse seja um bom desafio para a igreja, que ao longo dessas semanas que a gente vai viver em maio, você possa reunir, se você vive com alguém na sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, tenta escolher uma refeição. Se você não faz isso, tenta escolher uma refeição para que vocês façam juntos. Algumas pessoas moram sozinhas, mas de repente podem se encontrar com amigos de trabalho ou com outras pessoas mais próximas para, se não todos os dias, algumas vezes sentar com alguém para comer. É uma prática transformadora, porque o mundo hoje nos isola. A gente é levado a desejar o isolamento. As maratonas de séries, os filmes e tudo mais tendem a nos levar a desejar ficar sozinho. É verdade ou não é? Então, quando a gente fala que a mesa é onde a vida acontece, talvez essa não seja uma realidade tão clara para você. Mas o nosso convite é que as famílias abandonem os quartos, os smartphones, os tablets, tudo aquilo que nos mantém afastados uns dos outros, e a gente seja lembrado que existe vida na mesa, que é legal sentar com pessoas para comer, olhar nos olhos. Eu
Alguns estudiosos, psicólogos, teólogos vão dizer que no final das contas a pessoa só quer ser amada. E a gente precisa encontrar situações para que isso aconteça. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer ser valorizado. Quer receber o elogio, o carinho, o reconhecimento. Eu estive em viagem essa semana para o congresso do Sara, cheguei em casa e como é bom poder receber o carinho da esposa, dos filhos. Desenho, a Sara fez um desenho. Você é o melhor pastor de todos. Já é verdade. Ó, ela está pedindo para eu mostrar, tá vendo? Vou mostrar para vocês o desenho que ela fez. Ela falou para eu trazer no bolso para me aquecer. Aí eu trouxe. Tá eu aqui, o púlpito, a cruz, e está dizendo, o pastor mais legal do mundo. Não importa mais nada que você diga sobre mim. Isso é verdade. Mas entende? A gente quer isso, mas o quanto a gente constrói isso? A gente vê nos outros e fala, cara, eu quero ter isso para mim. Mas o quanto eu construo isso? Porque essas coisas exigem de você um preço. Seu tempo, seu esforço, sua entrega, dizer não para um monte de outras coisas. E a ideia é que esse mês a gente comece a pensar um pouquinho nos nossos valores e o que a gente está fazendo. A gente vai pensar nessa ideia da mesa e olhar cada lugar. A ideia é que a gente olhe cada lugar e seja confrontado. Hoje a gente vai falar sobre a cadeira vazia. O que significa a cadeira vazia? Na história de Jairo, tinha uma cadeira vazia na família dele, que era a sua filhinha. Estava quase à morte. Mas será que na sua casa tem cadeira ou cadeiras vazias? Ou pior ainda, irmãos, será que você tem se afastado física e emocionalmente das pessoas ao seu redor, ao ponto de a sua cadeira começar a ficar vazia? E talvez eu tenha percebido que esse é o nosso maior inimigo. O afastamento emocional. Se a gente for conversar de lar em lar, a grande luta é a luta pelo envolvimento emocional. Não adianta só você estar em casa. Não adianta dormir debaixo do mesmo teto. O quanto a gente tem vida comum. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. E principalmente, eu acho que hoje é tempo da gente conhecer em Jairo um homem que não desistiu da sua família. Ainda, perceba, que pessoas têm dito para Jairo, olha, cara, deixa o mestre, está incomodando ele. Tua filha já morreu. Ainda que quando Jesus chega lá, as pessoas estão zombando, Jairo não sai do lado de Jesus. Ele quer uma resposta, uma solução. E eu quero te convidar a caminhar. Vamos voltar para o texto para a gente chegar a esse ponto. Vamos caminhar com o nosso coração. A primeira informação, se sua Bíblia está aberta, lá em Marcos 5, a gente começou a ler Marcos 5 a partir do verso 21. Qual é o texto anterior? Me diz o título aí da sua Bíblia, do texto anterior. Qual é o título na sua Bíblia do texto anterior a 5:21? Eita, ninguém quis arriscar, né? Os gerazenos, todo mundo ficou calado. Os gerazenos rejeitam a Jesus. Vamos lembrar rapidinho dessa história? Jesus desembarca lá. Essa história começa em 5:1 e diz que ele chega à terra dos gerazenos. Em outras versões vai dizer os gadarenos. Tá apontando para o mesmo povo, tá? Não tem certo e errado. Ele chega lá, tem um homem tão cheio de demônio, tão mau, que as pessoas o acorrentavam no cemitério, ele andava nu, já estava batendo os pinos. E eu e você olhando para uma pessoa assim, será que eu não teria muita esperança dessa pessoa ser transformada? Para mim, e a sociedade diz o seguinte, você pega uma pessoa dessa e bota num manicômio ou num lugar onde ela não vai incomodar mais, porque não tem mais solução. E Jesus chega lá
E a única pessoa que de fato ele conversa, ele impacta é esse cara. Alguém que toda a sociedade tinha desistido. Só que é algo tão surpreendente que esse texto que eu pedi para vocês lerem o título, mostra a reação do povo. Diz que o povo saiu para ver o que estava acontecendo quando viu o homem sentado, lá no verso 15 está dizendo, sentado, vestido em perfeito juízo, eles se alegraram, eles se encheram de gratidão. Está escrito isso no verso 15? Diz? Diz o quê? Tua Bíblia está diferente da minha? Escrito o quê aí? Eles ficaram com medo. E o medo fez com que eles falassem para Jesus, verso 17, entraram a rogar-lhe que se retirasse. Vai embora daqui. Eu não sei. A gente, distante, fala assim, não, tudo bem. Pô, ele fez um bem, por que estão mandando ele embora? Mas a gente se assusta com pessoas que têm tanto poder assim, que podem fazer coisas tão grandes. Eu não sei toda a situação emocional envolvida, mas quando eles veem que Jesus fez algo tão grandioso, que foi trazer aquele homem perdido ao perfeito juízo, eles mandam Jesus embora. Vai embora. A gente não quer mais você aqui. E esse homem transformado quer ir acompanhar Jesus. Jesus fala, não, agora é a tua vez, vai lá. Você vai falar tudo o que aconteceu com você para esse povo, porque eu já estou indo. Quando Jesus chega no verso 21, e é a nossa história, acontece o oposto. Eu estou gastando tempo nesse ponto para você perceber as situações opostas. Jesus é mandado embora de Gerasa. Vai embora daqui. Quando ele chega, justamente, ele desembarca, verso 21 diz, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, aqui é Cafarnaum, a multidão corre até ele, imediatamente. Ele está chegando ainda, descendo do barco, e logo Jairo, um dos principais da sinagoga, o chefão lá, chega e fala, se prostra aos seus pés, se joga nos pés de Jesus e fala, olha, a minha filha está à morte, está morrendo, vem, coloca suas mãos sobre ela para que ela seja salva, e ela vai viver, Jesus vai com ele. Olha só, quero parar aqui só para a gente já aplicar um pouquinho e pensar na nossa vida. Um povo manda Jesus embora, e ele vai. Outro recebe e diz, vem. São situações opostas, mas perceba que Jesus atende as duas. Jesus podia virar para lá em Gerasa e falar, não, vou ficar, e arrumar uma briga lá. Vocês não querem? Eu vou. Vocês me querem? Eu estou indo também. Jesus, a gente crê, é o próprio Deus, mas ele se mostra disponível ao anseio, ao apelo do nosso coração. Tem uma música em inglês, no Hankenolly, que ele diz isso, o título é Jesus Able, né? Jesus está disponível. E aquela música sempre me deixou um pouco incomodado, porque parece que coloca Deus como um garçom, né? Você chama e vem. Mas há verdade nisso. Jesus está disponível ao apelo do nosso coração. E essas duas histórias mostram isso. Jesus não tem conversa. Ah, é? Você não me quer na sua casa? Você está ocupado demais para orar? Você não tem tempo para ler a sua Bíblia? Você está no momento da sua vida em que as coisas estão muito tumultuadas? Eu estou aqui, mas eu vou respeitar o seu coração. Você está ansioso e clamando pela minha presença. Você tem ajoelhado e chorado para que a minha mão se faça presente. Eu estou disponível. É interessante porque a gente coloca dúvida na ação de Deus. Como se ele não tivesse interessado, como se ele colocasse níveis de favorecimento.
Mas eu acho que a primeira informação que a gente precisa pegar hoje é: Deus está disponível. O quanto o meu coração tem caminhado em direção a Ele e conversado com Ele, ansiado por Ele, vivido com Ele, caminhado com Ele. Às vezes o problema nos aflige o dia inteiro, mas o dia inteiro a gente não consegue parar para realmente conversar com Deus, ouvi-lo e colocar diante dele o nosso coração. O texto segue, só para a gente situar e perceber claramente o que está acontecendo. Assim que Jesus chega, a multidão cerca ele, mas Jairo é um homem importante. Mas mais do que importante, ele é um homem desesperado. Ele é um homem aflito pela situação que ele está vivendo. Eu hoje sou pai, irmãos. Há 10 anos atrás, eu não tinha ideia disso que eu estou falando agora. Mas se você é pai e mãe, você sabe o peso que um filho traz ao nosso coração. O quanto a nossa vida começa a ser colocada de lado para que o filho seja aquele em quem você aponta a sua vida, o que você faz, o que você pensa, o que você planeja. E Jairo não era diferente, é um pai comprometido, apesar de ser o principal da sinagoga, ele é pai. E a sua filhinha de 12 anos está na cama morrendo, ninguém conseguiu resolver isso. Eu fico imaginando ele desesperado, vendo a sua filha morrer, a vida saindo dela, o seu coração pulsando cada vez mais forte de desespero, e ele não sabendo o que fazer, imaginando, de repente, pensando, quem pode resolver? E ele pensa, Jesus. Existe uma história em Lucas 7, de 2 a 5, que diz que os principais de Cafarnaum vão até Jesus rogar para que Jesus curasse o servo de um centurião amigo. A gente pode fazer essa conexão. Jairo era o principal da sinagoga de Cafarnaum. Provavelmente ele estava entre esses homens que pediram que Jesus curasse o servo do centurião, e talvez essa verdade estivesse pulsando no coração. Eu só estou trabalhando o nosso coração. Às vezes a gente também ouviu que Deus fez alguma coisa com alguém, ouviu um milagre acontecer ali, uma vida que foi transformada, alguém que foi consolado, alguém que encontrou forças em Deus, e o nosso coração fica pulsando: será que pode ser comigo? Será que talvez eu possa ser o alvo do amor e cuidado de Deus? Será que essa transformação pode chegar na minha casa? Jairo não se importou com o que os outros judeus iriam dizer. Ele se joga aos pés de Jesus, porque é a esperança que ele tem. Lembra da frase que eu falei? Jesus não será, você não vai entender que Jesus é aquilo tudo que você precisa, até ele ser a única coisa que você tem, e para Jairo porque ele já esgotou suas possibilidades. Tem uma frase também que mexe com a gente, diz que nenhum homem ou mulher ora de verdade, até que sinta-se esmagado ao ponto de cair de joelho. Nenhum homem ou mulher ora de verdade, até que eles sintam-se esmagados ao ponto de cair de joelho. Como é que tem sido a sua oração? Você já chegou a esse ponto de cair de joelho, de chorar diante de Deus? Eu acho que, de maneira surpreendente, Jesus vai com Jairo. O verso 23 e 24, literalmente está dizendo, a palavra aqui usada é para que a filha dele seja salva. Porque Jairo entende que a sua filha já está perdida, já está morta. Ele não vê mais esperança em nenhum outro lugar. E eu fico imaginando o coração de Jairo quando Jesus vai com ele. Jesus tem uma multidão ao seu redor e todos eles com algum pedido. Mas o texto diz que Jesus vai com Jairo. E o texto vai continuar dizendo que aquela multidão deixa exatamente Jesus passar. Perceba o movimento. Jesus desceu do barco,
Jairo, a multidão o cercou, Jairo entrou no meio da multidão, se jogou nos pés de Jesus. Jesus falou, vamos, mas a multidão está lá. São duas histórias, é uma história contínua. O texto continua dizendo que a multidão está espremendo Jesus. Eu também quero. E a multidão vai espremendo, Jesus tentando passar e Jairo o guiando. E de repente Jesus para. Assim, peraí, alguém me tocou. Jesus tem um ótimo senso de humor, Deus tem um ótimo senso de humor. E Pedro, já sem paciência, fala assim, peraí, Jesus, como assim alguém te tocou? Você está espremido pela multidão. E ele fala assim, não, de mim sai o poder. Não é qualquer toque. Uma mulher, a gente está passando, porque nosso alvo é Jairo, mas uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, tinha gasto seu dinheiro com os médicos, e é genial a percepção de que os anos que ela sofre são os anos que aquela menina tem de vida. E a gente vê o quanto essas histórias estão conectadas. E ele fala assim, ó, alguém me tocou e saiu o poder de mim. E ele olha ao redor, e naquele tempo, irmãos, uma mulher chegar e encostar já seria complicado. Uma mulher com fluxo de sangue seria, na cultura judaica, nesse tempo especialmente mais grave, ela teria contaminado Jesus. Então, ela não está confortável em levantar a mão. Eu fui curada. Ela ainda está medindo, caramba, o que vai acontecer comigo? E aí o texto que a gente não leu diz que Jesus olha, e o texto vai dizendo que a mulher pensou que se eu apenas tocar eu vou ficar curada. E diz que assim que ela toca, a hemorragia estanca, para. Jesus reconhece que saiu o poder, pergunta quem encostou, os discípulos ficam confusos, e ele fica olhando ao redor para ver quem tinha feito isso, e a mulher com medo. Diz o texto no verso 33, a mulher atemorizada e tremendo, consciente de que nela havia se operado um milagre, veio e se joga diante dele. A palavra se prostrar é bonita, mas ela quer dizer que ela se jogou, ela desabou no chão, na frente de Jesus, e fala, é isso que aconteceu. E aí Jesus olha para ela, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fica livre do teu mal. E aí eu fico imaginando Jairo, a filha quase morrendo, com pressa, ele consegue que Jesus venha e de repente aquela história. E eu fico imaginando que, de maneira muito rápida na cabeça de Jairo, duas coisas ficam claras. A primeira é que Jesus realmente cura. Eu fico imaginando a alegria de Jairo perceber, caramba, é verdade, aconteceu na minha frente. Essa mulher acabou de dizer que estava quase morrendo, ou pelo menos a vida saía dela. A hemorragia constante, ela se sentindo impura, ela não podendo participar da vida de fé, da vida social. E Jairo olha e fala assim, caramba, é possível. Mas eu fico também pensando que, de maneira imediata, Jairo tenha pensado, Jesus fala assim, ó, tua fé te salvou. Várias pessoas estavam encostando em Jesus, mas a fé daquela mulher, ao encostar em Jesus com fé, fez com que ela encontrasse a cura. Isso nos confronta fazendo a gente perceber que não é só chegar aqui na igreja, ouvir o culto e ir embora, não é só fechar os olhos e fazer uma oração. O quanto você tem feito essas coisas com fé, o quanto você tem tocado em Jesus, tem ido até ele como a multidão ou como essa mulher. E eu fico imaginando Jairo se questionando, será que eu vou ter fé também? A minha filha está lá deitada naquela cama quase morrendo. Será que eu vou ter a fé dessa mulher? Mas o pior acontece. Enquanto Jesus ainda está falando com aquela mulher,
filha, vá embora, tua fé te salvou, você está livre do teu mal. Diz que Jesus está falando ainda quando chegam algumas pessoas simpáticas, bondosas, alegres, falam com Jairo. Tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Gente, assim, acho que você não deve falar em nenhuma outra situação mais corriqueira dessa maneira com alguém, ainda mais com a morte da sua filha. Você só fala isso se você quer machucar a pessoa, se você quer pisar nela. Imagina as pessoas se virando, olhando nos olhos de Jairo. Cara, tua filha morreu, para de incomodar o mestre, para de falar com ele, você está incomodando ele não vai curar nada, já acabou. Às vezes encontramos pessoas assim, que são duras com a gente, que arrancam a nossa fé sem anestesia, que nos confrontam e têm um prazer de nos matar, de nos diminuir, de nos atacar. Mas eu acho sensacional como Jesus trata as situações. O texto diz que, sem acudir, verso 36, sem dar ibope, sem ligar para o que eles falaram, sem acudir a tais palavras, Jesus diz ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E no meio de um ataque claro das trevas, Jairo recebe a palavra de Jesus. Cara, não ouvi isso não. Não tema, esse medo que você sente no seu coração do futuro, essa angústia de que a solução não venha, de que as coisas não se resolvam, esse temor de que Jesus não chegue a tempo, de que as coisas não se resolvam ao ponto de você aguentar. Jesus fala: para, substitui o medo pela fé. A fé é a certeza de coisas que a gente não vê. Você não tem outra coisa para se agarrar, para firmar os seus pés, a não ser a palavra de Jesus. Porque a palavra desse mundo o tempo todo vai te confrontar a duvidar, a não acreditar, a dizer: olha, já morreu, acabou. Mas Jesus falou: para, joga fora o medo, creia. Creia. Jesus espanta, censura aquela palavra de derrota, de morte, fala, acredita. Eu fico pensando o quanto talvez seja absurdo para Jairo, diante do anúncio de que sua filha morreu, acreditar. Às vezes é difícil para a gente acreditar, porque a gente diz assim: tá bom, eu até acredito que Deus possa mudar uma coisa, mas essa situação já está definida. A morte foi anunciada. O que mais vai se fazer? O que mais pode acontecer? O que mais Jesus pode mudar? Já aconteceu. E aí eu fico imaginando a cabeça de Jairo dando voltas, e talvez ele tenha ficado tonto, mas quando Jesus fala para ele, e aí eu quero dizer para você hoje, eu acho que a fé dele era quase nada nesse momento, mas ele não tinha mais nada para se agarrar. E a única coisa que ele faz é o que a gente tem que aprender a fazer. Ele só segue Jesus. Ele só obedece. Por mais absurdo que pareça, por mais louco e ilógico que pareça, ele só fala: tá bom, Jesus. O que eu faço agora? Eu não sei, eu estou perdido. E Jairo guiava Jesus à sua casa e parece que agora é Jesus que o guia. E eles vão, e parece que o texto vai ficando mais absurdo se a gente olhar com olhos lógicos e racionais, porque no verso 37, Jesus vai em direção, mas ele toma uma atitude. Diante dos contratempos e das acusações, das pessoas que tentam minar a nossa fé, ele fala: parou, ninguém vai mais me seguir. Jesus está falando para uma multidão, para um grupo grande. Fica todo mundo aqui. Agora é só eu e Jairo. E ele separa apenas, diz o verso 37, Pedro, Tiago e João. Os mesmos que estavam lá no monte.
orando com ele, vendo um Deus que faz além daquilo que é lógico, vendo o sobrenatural de Deus, pessoas que tiveram a experiência de que Deus não é limitado pelo racional e pelas possibilidades desse mundo. Eles ouviram a voz de Deus. Às vezes a gente precisa aprender, em alguns momentos difíceis da nossa vida, a nos cercar de pessoas que creem. Pessoas que vão mover a nossa fé para frente e não para trás. Pessoas que vão nos ajudar a seguir Jesus, a acreditar que Ele ainda pode fazer alguma coisa. E Jesus separa um grupo seleto. E fala no verso 38 que eles chegam à casa do chefe da sinagoga de Jairo e vê um grande alvoroço, pessoas chorando, pranteando, porque ele era o chefe da sinagoga, era alguém importante. A gente pode, talvez, pensar num político e um prefeito que tenha proeminência numa cidade pequena, é mais ou menos esse o peso de Jairo ali. E aí é óbvio que as pessoas estão ali para mostrar os seus sentimentos e choram. Naquele tempo existiam pranteadores profissionais. Para alguém, uma família importante como Jairo, provavelmente a menina na cama já tinham feito todos os acertos. Pessoas que já haviam preparado o velório, pessoas para chorar, e havia um grande alvoroço. É isso que o texto diz, é essa palavra que ele usa. E Deus, Ele nos confronta com verdades que parecem tão distantes da realidade, porque Ele vira e fala assim, eu vou reler o texto, ele diz assim, chegando a casa, ele viu o alvoroço, verso 39. Ao entrar, Jesus diz para aquele povo, por que estáis em alvoroço e chorais? Por que vocês estão chorando? Parece lógico, né? Imagina alguém chegar no enterro e falar, peraí, gente, por que vocês estão chorando? É a mesma coisa, alguém me tocou. Como assim? Jesus está engraçadinho hoje. Imagina Pedro pensando, né? Pô, é sério que ele falou isso? Ele virando para João, é sério que ele está perguntando por que estão chorando? Pedro já sem paciência. Pô, ele não está fazendo isso, cara. Por que vocês estão chorando? E aí Jesus completa a frase falando assim, a menina não morreu, ela só está dormindo. Diz o texto que as pessoas que estavam chorando começam a rir da cara de Jesus. A palavra é zombar. Começam a zombar dele. Você está de brincadeira com a gente? Você acha que a gente não sabe o que é o morto? A menina está gelada lá, deitada na cama, dura, já sem cor. Como é que você está dizendo que ela está dormindo? Eu quero destacar esses absurdos, irmãos, porque a gente lida com esses absurdos o dia inteiro. Só que a gente sempre cai para o lado daqueles que vivem um absurdo sem fé, como se fossem sentenças sem opções de transformação. O texto vai dizer que, mais uma vez, Jesus tem que lidar com pessoas que minam a fé, que atacam. E eu fico imaginando Jairo, porque aquilo ainda o machuca mais. Porque já dói para ele receber a sentença de morte lá atrás. E de repente ele começa a ir e talvez a fé comece a nascer no coração dele. Pô, será que talvez ela esteja viva e as pessoas não repararam? Será que Jesus vai fazer? Porque ele mandou eu acreditar. O que ele está pensando? O que o poder dele pode fazer? E lembrando talvez do servo lá do centurião. E de repente ele chega na sua própria casa e as pessoas o preferem, em vez de se calar no momento delicado, zombar diante do pai da menina morta. Eles zombam. E aí Jesus mais uma vez toma a mesma atitude que ele teve lá atrás. Verso 40 diz que Jesus manda sair todo mundo. E ele toma o pai e a mãe, e a palavra é tomar porque parece que a percepção que eu tenho é que eles estão paralisados. É duro demais para eles receber a notícia de que a filha se foi, a mãe, vendo que Jairo não estava lá,
Provavelmente a fé dela já tinha ido embora. E nem na hora da morte, a filha talvez tenha podido se despedir do pai, porque ele, sei lá o que ele foi fazer. Será que ela também tinha fé? Será que ela também cria? Mas é um momento que a gente está paralisado na dor. A cadeira está vazia. E aí Jesus toma os pais e Pedro, Tiago e João, entra e ele parece que vai para um quarto, entra onde a garota estava, já só esse grupo seleto, e diz que de maneira muito simples, parecida com o garoto que tinha demônio surdo e mudo, que Jesus vê prostrado no chão, diz o texto de maneira muito semelhante, que Jesus toma a menina pela mão. Um gesto carinhoso, você pegar ela pela mão e ele diz para ela: menina, eu te mando, levanta. Eu fico imaginando como pai ter a minha filha morta diante de mim e um homem conversando com ela. As coisas passam muito rápido na nossa cabeça, porque a gente vive essa situação de maneiras diferentes. Às vezes é um emprego, às vezes é uma situação de relacionamento, parece que tudo está perdido. Mas para Jesus essas coisas acontecem em outro plano. Ele toma a garota pela mão e conversa com ela, fala: menina, eu te ordeno, levanta. E eu fico imaginando como se no meio de uma noite um sol surgisse e a luz inundasse todo o ambiente. É o que acontece nessa hora, porque um pai e a mãe veem a sua filha voltar dos mortos. De maneira sobrenatural e surpreendente, um grande milagre acontece. E Jesus, de maneira severa, fala assim: não conta para ninguém. Como é que a gente não vai contar para ninguém? Jesus não se preocupava com a alegria que aqueles pais iam expressar ao mundo por ter sua filha de volta. Ele se preocupava com os zombadores lá fora, que certamente queriam, e acontece isso nos evangelhos, usá-lo como um Messias político que com seu poder enfrentaria Roma e quem é que fosse. Mas ele termina a história dizendo que dessem de comer a menina. E é legal a gente pensar na nossa ilustração, é como se Jesus dissesse: a cadeira estava vazia, traz ela de volta para a mesa. Ela vai sentar de novo para comer com vocês. Ela vai sentar de novo e ser uma família. O que a cadeira vazia diz para você? Em que essa história mexe contigo? Eu fiquei pensando muito sobre essa imagem da cadeira vazia. No caso de Jairo, é enfermidade. No caso de Jairo, é alguém doente. E, às vezes, a vida vem tão violenta e tira pessoas da gente, sem aviso prévio. Isso dói demais. Dói. Deus pode curar, mas Ele também pode consolar. A gente não pode estabelecer o caminho de Deus. É Ele quem estabelece o nosso. A gente não sabe como Ele vai agir. Jairo não tinha ideia. Ele só queria sua filha de volta, mas o que poderia acontecer, a gente não sabe o que pode acontecer na nossa vida. Mas a gente precisa aprender a lidar com a cadeira vazia a partir da submissão à vontade de Deus. Em alguns casos, não é a doença que faz a cadeira ficar vazia. Às vezes é simplesmente decisões ruins, mágoas, pecados, separações, brigas. A gente sabe que viver em família também não é fácil. É tudo muito lindo até o casamento. A partir daí a gente tem uma história muito mais séria para construir, muito mais profunda. E só com Deus ao nosso lado que essa coisa pode dar certo. E eu quero te convidar a colocar diante de Deus cada cadeira vazia, mas especialmente colocar a sua vida, porque a gente percebe que Deus é aquele que consegue arrumar a casa. A gente não pode esquecer
E acho que fica muito claro na história de Jairo que Deus pode reverter qualquer situação, ainda que precise de uma ação sobrenatural. Deus pode preencher sempre. Nem sempre da maneira que a gente espera. Tem cadeiras vazias no seu lar? O que está acontecendo dentro da sua casa? O que está acontecendo dentro do seu coração? Eu acho que, mais do que nunca, hoje a gente começa o mês do lar com um aviso de Jesus. Lembrando que nenhuma situação é irreversível e que não há limite para o poder de Deus, e todos nós podemos ouvir a voz de Deus conversando com a gente, ainda que a gente se sinta morto, ainda que pareça difícil demais, ou talvez a gente queira se juntar ao grupo das pessoas que riem das possibilidades sobrenaturais que Jesus apresenta. Mas eu quero que você ouça, como aquela menina foi capaz de ouvir, Jesus falando para a gente: levante-se, se levanta. Porque isso não é um pedido, isso é o mais maravilhoso, é uma ordem. Como eu falei lá no início do sermão, Deus está disponível, Ele ouve o nosso chamado, e Ele está pronto para ouvir a nossa oração, mas há situações em que a gente está como essa menina, como mortos. E um morto não clama, um morto não ora, um morto pode receber ordens. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Te lembra a situação da filha de Jairo? Em alguns momentos da minha vida, irmãos, eu ouvi a ordem de Jesus. Eu ouvi a ordem de Jesus porque eu não tinha força nem ideia para ir até Ele. Sabe, essa semana, durante o congresso principalmente, eu lembrei muito desse momento. E foi muito forte poder perceber que eu não estou aqui por mérito meu, porque eu fui eficiente, porque eu tive fé, porque eu fui alguém que foi até Jesus e clamou, mas eu também estava morto. E eu fiquei lembrando do meu tempo em que eu andava sem rumo. Irmãos, sem orgulho e com pesar no meu coração, eu lembro das vezes em que, longe de Deus, eu fazia coisas que me envergonham, porque eu buscava nessas outras coisas vida, que eu não encontrava em nenhum outro lugar. Eu lembro, por exemplo, eu me converti 98, 19 anos? Não, 18 anos. Eu sou ruim de conta. Eu me converti por aí, 18, 19 anos. E dentro de mim eu tinha uma máxima nessa época. Eu tinha uma certeza, uma ideia que eu dizia assim: olha, todo mundo, para ser vivo, para ser feliz, tem que tomar pelo menos um porre por ano. E minha mãe sabe quanto ela sofreu nesse tempo. E vivi desregrado, irmãos, ao ponto de cair em festas, ter como alcoólico e viver do jeito que eu podia para suportar a dor do pecado. Porque é isso que o pecado faz com a gente. Ele machuca, ele deixa a gente sem saída. E todas as vezes que a gente vive desregradamente, é um grito desesperado por vida. E eu sei o quanto Deus mudou a minha vida, ao ponto das pessoas falarem assim: não acredito, isso aconteceu com você, Marcelo. Quando eu falo que eu tinha cabelo grande, que eu andava rasgado, de camisa preta, as pessoas não acreditam. Porque Deus é capaz de transformar vidas.
E eu só falo isso porque eu fui transformado, ao ponto de ter um antes e um depois. Não é conversinha de alguém que fala coisas que ouviu de outra pessoa. É alguém que viveu a transformação de Deus. Eu tinha vislumbres, irmãos. Eu lembro que eu desejava algo além de mim, mas eu não sabia onde encontrar. E a história é longa, eu não vou contar lá toda aqui. Mas eu quero realmente te convidar a acreditar que a gente não está falando de um Deus morto. A gente está falando de um Deus que é real, que olha para você e percebe que você não pode dar nada em troca para Ele. Que olha para você e percebe quanto a sua força é pequena para mudar a situação que você se encontra hoje, para tirar você das trevas e fazer você ter escolhas boas. Irmãos, eu vejo quantas famílias vão sendo destruídas, porque a gente vai acalentando o pecado e achando que tudo bem, a gente consegue dar conta dele, a gente consegue vencer sem Deus na nossa vida, a gente consegue vencer e viver sem que a gente seja radicalmente obediente ao que Deus fala com a gente. Eu quero te dizer uma coisa muito clara essa manhã: você não consegue sozinho. Essa é a má notícia. O pecado vai te enganar com soluções e opções parciais que nunca vai te preencher completamente. A boa notícia é que Deus providenciou a solução que só Ele poderia nos dar. Eu não sei em que ponto está o seu coração e a sua vida, mas eu ouço Deus falando comigo: não temas, creia somente, não tenha medo, porque não há nada que eu não possa fazer e não há vida que eu não possa transformar. Eu quero te convidar primeiro a experimentar isso na sua vida. E quando eu digo, e tantas vezes repito, irmãos, a solução é voltar para Jesus, é caminhar, separa um tempo com Ele. Como é que está a tua devocional? Como é que está o teu tempo com Deus? Eu quero que você entenda o quanto isso é essencial, e sem isso nada vai acontecer. Enquanto eu não entender que Deus é tudo que eu tenho, Ele nunca vai ser o poder transformador na minha vida. Enquanto Ele for apenas mais uma solução, enquanto Deus for apenas um compromisso dominical, você nunca vai experimentar essa transformação radical. Lembra que eu perguntei no início do culto? Eu fui confrontado com essa verdade, irmãos, essa semana. Deus falou comigo de maneira muito clara. Quando é que você precisou de mim essa semana? A gente ficou craque em viver um cristianismo sem Cristo. A gente não precisa dele, a gente dá conta, a gente resolve. Só que a solução é a nossa vida hoje. É o grande alvoroço, confusão e choro que Jesus encontra na casa de Jairo. A nossa casa, às vezes, está assim também, o nosso coração, essa grande confusão, e a gente vai apenas mudando externamente, para que pelo menos o mundo não nos perturbe, para que ninguém saiba a bagunça que está no nosso coração. A gente vai em frente. Quero encerrar lembrando a você dessa verdade. Eu li uma ilustração que acho que fecha muito bem esse sermão. James Bryan Smith é um autor que fala muito sobre espiritualidade, e ele conta uma história de que uma vez ele foi viajar, foi para um lugar que ele já tinha um certo conhecimento, ele alugou o carro, e na hora o rapaz que estava alugando o carro falou: você não quer um valor mínimo, você coloca aí um GPS no teu carro? Não precisa não, eu conheço tudo por aqui. Só que o rapaz insistiu tanto que ele, tá bom, bota aí o GPS no carro. E foi lá dirigindo pela estrada, só que em certo momento o GPS ficou ligado, ele botou o destino, ele falou: acho que eu vou por aqui o GPS está mandando para a direita. A gente faz isso toda hora, né? O GPS manda para a direita, não, acho que aqui é mais fácil, eu vou evitar engarrafamento. Ele fez isso. Só que, obviamente, como a gente já conhece,
a voz no GPS ficou falando: quando for possível, for seguro, faça um retorno, volte. E aquilo ficou insistindo, ele ficou de saco cheio e desligou o GPS. E ele foi seguindo a orientação do seu coração. Só que em certo momento da estrada ele falou: cara, eu não sei onde eu estou. Eu achei que eu sabia onde eu ia chegar, mas eu não estou reconhecendo nada. E o que ele fez? Ligou o GPS. O que a voz do GPS falou? Agora que eu não vou te ajudar mesmo, você não me desligou? Agora se vira sozinho. Não, a voz não falou isso. Ela repetiu a mesma coisa que ela tinha falado. Quando for seguro, retorne no sentido oposto. Jesus faz a mesma coisa com a gente. Por mais que a gente tenha desligado aquela voz que nos incomodava, que falava para a gente fazer coisas que nos confrontam e nos desafiam, ele fica disponível, esperando até que a gente volte para ele. O nome disso é graça. Deus jamais vai ser esse carrasco que às vezes a gente imagina que ele é. Ele é como essa voz do GPS que fala: agora você veio até mim, eu estou pronto. Retorne. Vamos começar de novo, do jeito certo agora. Obedeça, se submeta. Deixa eu te guiar. Você está pronto? Não tem outro desafio, irmãos. Meu desafio para você ao longo da semana é: retorne. Volte a caminhar com Jesus. Se você tem vivido impossíveis, desafios enormes, separe tempo diário para orar, para jejuar, para conversar e colocar diante de Deus. Se é um desafio familiar, reúna a sua família. Encontre momentos diários que vocês possam orar juntos.